Olá, tudo bem? Nessa apresentação, eu quero compartilhar com vocês um pouco de um estudo que começou há cerca de 40 anos atrás. Ele se iniciou com a astrologia, continuou depois com vários livros de ciências, história. Aí, quando eu comecei a entender a Cabala, eu inseri a Cabala, mas nunca esteve completo e eu não diria que nesse momento esteja completo. Porém, eu já consigo ter uma compreensão do todo, talvez ainda não o entendimento do todo. Lembrando que a compreensão é um processo muito mais intuitivo e imagético do que propriamente algo que tenha lógica, raciocínio. E eu lhe dou todo o direito de não concordar com o que eu vou lhe apresentar. A minha questão sempre foi de onde partem os significados que a gente utiliza na astrologia. O que está por trás? Qual que é a origem? Só que essa pesquisa, lógico, me levou a diversas fontes, muitas fontes, e sempre muito mais atrás no tempo. Quanto mais eu fazia isso, mais informações surgiam e mais perguntas, obviamente, também surgiam. Até eu me deparar com um conjunto de questões que estavam além, inclusive, do âmbito da astrologia. Nessa hora, por incrível que pareça, duas fontes foram realmente muito primordiais. Os três livros de base do Rudolf Steiner, entre eles uma palestra avulsa que é o GA 110, e, por incrível que pareça, um, um livro, Os Nomes do Mundo, do Charles Berlitz. Na verdade, foi o ponto de partida que me permitiu fazer a costura de todos os elementos e eu retornar a tudo aquilo que eu já tinha estudado anteriormente. Pois é isso que eu vou tentar compartilhar com você. Pouco desses estudos. Então, vou manter o foco na astrologia, que é a minha linguagem principal, é a minha linguagem simbólica, vamos dizer assim, e hoje eu a compreendo muito mais do que a lei simbólica. Cheguei a estudar um período na faculdade de teologia para compreender o Antigo Testamento, suas origens, suas fontes e particularmente o livro de Gênesis, que sempre me pareceu um livro misterioso. Qual a origem? De onde saiu aquele livro de Gênesis? Razão pela qual eu me aprofundei no Sefer Yetzirah, particularmente na versão cheia de comentários do Aryeh Kaplan. Então vocês têm todas as fontes aí. Eu não estou citando nenhuma fonte de extraterrestre. Ah, Tomás de Aquino, sem sombra de dúvida, a Suma Teológica, faz parte desse estudo. Porque há muitas histórias que são hoje considerados mitos, histórias fantásticas, e quando a gente aprofunda, a gente constata que não são exatamente mitos, não são histórias fantásticas, mas sim estão relacionados com eventos que realmente aconteceram. Resumir tudo isso numa pequena apresentação é bastante difícil, mas eu quero chegar na formação do homem, numa perspectiva, numa visão que passe pela astrologia para você compreender até os significados e a forma de eu trabalhar o que a partir de agora eu vou chamar de astrologia raiz. Raiz porque tem raízes na formação da consciência do ser humano. Não é na formação do ser humano. Raízes na consciência do ser humano. Na formação, na elaboração dessa consciência do ser humano. Daqui poderia abrir mais
até uma palestra, uma live, discutindo sobre os papéis das forças contrárias, que são permitidas, das eras culturais, como o Rudolf Steiner coloca, mas aí a gente já estaria fugindo do âmbito do nosso entendimento. O que eu gostaria de colocar para você nesse nível, nesse ponto, é o porquê dos significados dos astros, dos signos, que é o essencial de toda a nossa humanidade. Esse é o meu objetivo. Para a gente compreender isso, os mitos da criação, eles começam dizendo que no primeiro dia, do nada, e essa história é um pouco difícil de engolir, né? Deus separou as águas de cima das águas de baixo. A humanidade hoje trabalha com a ideia, a ciência hoje trabalha com a ideia de ter ocorrido um Big Bang há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Nosso Sol foi surgir muito depois, há 4,54 bilhões de anos atrás. E a nossa Terra, há 3,5 bilhões de anos atrás. Os mamíferos e a vida como nós a conhecemos, os animais, mais surgiram há 200 milhões de anos atrás. E os humanos, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, que surgiram os primeiros humanos, já pensando nessa diferenciação dos primatas. Então veja que a existência da humanidade em relação a todo esse processo do Big Bang, ela é muito recente. Porém, a astrologia, ou o que ela representa, é bastante anterior. Veja, quando você pega Rudolf Steiner ou pega os ensinamentos hindus, você fala de eras da evolução da consciência humana associadas aos astros, onde a formação da consciência humana se inicia numa era que eles chamam de velho Saturno. Saturno, que na Cabala, a esfera associada a Saturno é chamada de útero. Então aí vamos começar a fazer pequenas ligações. Se você quiser, pesquise um pouco sobre a árvore da vida e esse diagrama que começa com Saturno, porque as etapas anteriores, o zodíaco inclusive é uma etapa anterior, nesse esquema da árvore da vida, né? Porque o zodíaco é uma etapa anterior, porque é onde estão as matrizes de tudo aquilo que virá a acontecer. Mas nesse momento o zodíaco ainda não tem existência. O zodíaco ele só consegue ser formado a partir do surgimento do Sol. A consciência, de fato, como algo diferenciado, ela só surge a partir do surgimento do Sol. Os luminares surgem no momento posterior, veja, existem etapas na sequência bíblica, né? E os luminares, eles só surgem, na verdade, na noite do terceiro para o quarto dia, e na Bíblia está registrado o quarto dia. Porque todos os eventos relatados em Gênesis acontecem à noite. Então é sempre as trevas sendo iluminadas. Então primeiro surgem os astros. E segundo a Bíblia, apenas no quinto dia é que surgem os seres vivos, e é uma sequência de versículos que descreve primeiro os animais, as plantas, ou seja, faz uma associação direta com os elementos, e é nele que a gente encontra efetivamente o zodíaco. O zodíaco só pode surgir a partir do momento em que há o Sol. Nós aqui na Terra, nós experimentamos o zodíaco como os meses do ano e diferentes etapas de iluminação da Terra pelo Sol. Hoje,
Esta é a perspectiva que se tem do nosso zodíaco. Se a gente for buscar outras fontes, particularmente de Martinez de Pasquali, quando ele descreve a criação, ele é bastante claro em dizer que a criação se dá pela intervenção. Ele não usa exatamente a expressão anjos, mas é algo similar, pela intervenção de 6 anjos mais um, porque existe um anjo regente e 6 organizadores. Esses anjos nada mais são do que a sequência dos vigilantes, nada mais são do que a origem do nosso sistema solar, a partir do Sol, do anjo dirigente. Esse anjo dirigente, você pode considerar que atualmente corresponde a Micael, que é uma espécie de uma contraparte terrestre, uma contraparte dinâmica, uma contraparte ativa do Cristo. Uma vez que o Cristo hoje não exerce essa função ativa, e sim uma função receptiva, na medida em que ele estende a mão para nós pegarmos ou não a sua mão. Então, vamos tentar colocar um entendimento, tá? Se você for ler Rudolf Steiner, a humanidade passou culturalmente por diferentes momentos e essa consciência passou por diferentes ocasiões, onde a percepção do ser humano com relação ao mundo à sua volta também foi mudando. A consciência do homem com relação ao ser humano foi mudando. Vamos para a Bíblia. Você tem diferentes percepções do sagrado representadas ao longo da Bíblia. Então, na época de Abrão, por exemplo, Abrão chegou a matar 2 ovelhas para receber os anjos que foram visitá-lo em sua tenda. Posteriormente, Moisés já não falava diretamente com Deus, ele falava usava o Wi-Fi, porque ele usava a sarça ardente. Anteriormente, em períodos anteriores, né, período de Adão, de Sete, Deus falava diretamente, sem intermediários, com a humanidade representada por Adão. Adão não é um ser, é uma humanidade. A astrologia também reflete esse desenvolvimento. A astrologia surge documentada em cerca de 6.000 AEC, ela é organizada em 1700 AEC, e naquele tempo a ideia do mapa natal, algo individual, não existia, pensava-se muito no coletivo daquela nação, daquele povo. Esse era o foco. O mapa natal, como prática usual astrológica, ela surge por volta do século XVIII e daí para frente. Antes disso, sempre a finalidade, o objetivo da astrologia sempre foi coletivo, sempre foi tratar a humanidade, foi setorizar depois em populações, países, como a época de Ptolomeu. E na época dos gregos, na época da Grécia, a gente pode pensar que, segundo Steiner, a visão ou a percepção que os seres humanos tinham dos astros daquela época era diferente daquela que nós temos hoje, de um objeto físico, inanimado. É a própria Bíblia que diz que os anjos são as almas das estrelas. Se você inverter esse raciocínio, as estrelas são os corpos dos anjos, o que está de acordo novamente com os ensinamentos bíblicos que aparecem em diversos pontos, aparece não apenas em Enoque 2, aparece em Ezequiel, aparece em Isaías, aparece em Reis, onde diz que os anjos, ele chama de vigilantes, mas de fato os anjos são aqueles que cuidam dos rumos da humanidade. Então, se a gente for tirar de uma maneira indireta, por inverter esse raciocínio, os astros representam essas forças que indicam os rumos
da humanidade. Então, acima de tudo, os astros, eles são, enquanto ponteiros do relógio, são os atores principais. O zodíaco seria aquele pano de fundo, onde você tem, num relógio normal, um relógio analógico, onde você tem marcados as horas, com os números, separados de 1 a 12, que pode ser representados, inclusive, de formas diferentes. Você pode representar em romano, você pode apresentar uma quantidade de bananas. A representação é aquela que você quiser. Se você for observar como se organizam as letras hebraicas, são 22. As letras hebraicas se organizam, são 3, 7 e 12. São 3 letras mães, 7 letras duplas associadas aos astros. As 3 letras mães são associadas aos elementos primitivos, às qualidades primitivas. E as 12 letras comuns associadas às estações do ano e aos signos do zodíaco. Os signos do zodíaco só têm condições de surgir a partir do momento em que há o Sol. Lembrando que a árvore da vida, essa que nós temos representada atualmente, é a árvore após a descida ou a queda, onde a Lua e a Terra descem um patamar e formam uma espécie de um penduricalho. Bom, isso é assunto de uma outra palestra. Eu vou voltar para a formação do nosso zodíaco, né? É Rudolf Steiner que declara, e isso a gente pode encontrar em outras fontes também, que 4 eu disse que eram 1 mais 6, né? Como o Martinet de Pasquali descreveu. A ideia básica é que 1 mais 4, ou seja, 2 ficaram de fora alimentando o processo, na verdade 3 ficam de fora alimentando o processo, uma vez que um dos números mágicos do universo é o 3 e o outro é o 4, e cada um se ocupou de um quadrante, de uma esfera, e não exatamente de uma circunferência, como nós representamos o zodíaco hoje em dia. A partir do momento que ele cuidou dessa esfera, e isso tem informação bíblica, os 4 arcanjos associados aos 4 quadrantes estão representados na Bíblia, esses quadrantes começaram a se formar representando as 4 estações do ano. Todos os cultos que você vai encontrar nas culturas antigas, inclusive a judaica, elas estão associadas aos 4 pontos cardeais e ao início das 4 estações. Sequencialmente, quando da formação desses quadrantes, há uma divisão de fase que resulta no que hoje nós conhecemos como signos cardinais, fixos e mutáveis. Aí a gente tem uma graduação dos elementos, a esfera dos elementos, que é a esfera da manifestação, ela ocorre no mundo sublunar, abaixo da Lua. E só a partir daí, tá? Eu sugiro você dar uma verificada nas esferas de Ptolomeu e no próprio diagrama da árvore da vida, para você compreender que existe um véu que separa o mundo de cima do mundo de baixo. É um véu bastante difícil de ser transposto quando a gente se eleva, muito fácil de ser transposto quando a gente encarna. E neste véu, abaixo desse véu, é que começa a se formar o que hoje nós conhecemos o zodíaco. O zodíaco, no fundo, tá? Quando se diz que contém os arquétipos, está associado aos 12 trabalhos de Hércules, corretíssimo. Analogia perfeita. A compreensão atual do zodíaco é que talvez seja equivocada. Porque, basicamente, em astrologia raiz, a gente faz uso exclusivamente desses 7 astros visíveis, associados aos 7 arcanjos planetários, onde, de todos, de longe, o mais importante é Micael.
O Sol é a morada de Cristo e de Micael, os dois partilham. Mas, após o mistério do Gólgota, o Cristo não habita mais a esfera solar, embora pertença a esta esfera. Ele habita o corpo etérico, ou a alma, vamos dizer assim, do nosso planeta, a Terra, para permitir a redenção. Então, o zodíaco, no fundo, ele é um conjunto de provas, tarefas ou trabalhos a serem executados para o desenvolvimento da sua consciência. Então, voltando no desenvolvimento da consciência, a penúltima etapa na formação da consciência é exatamente essa da formação do zodíaco. Quando o zodíaco se forma e ele começa a graduação dele, veja, continuam os 4 arcanjos, é que eles se revezam, aí é uma outra história. Eu aconselho você dar uma estudada nessa palestra do GA 110 do Rudolf Steiner. Quando há essa graduação, o zodíaco continua representando a mesma coisa, mas conforme o espírito da época, porque o arcanjo regente daquele período, na verdade não é um arcanjo, é um arqueu, o arqueu regente daquele período muda de tempos em tempos. Aproximadamente, quando muda a era, muda o arqueu. A origem da astrologia, inclusive, está associada a essa mudança do arqueu, porque você compreender a mudança do arqueu permite você compreender o que hoje nós chamamos de Zeitgeist, o espírito de uma determinada época. Então, a função do zodíaco, ela é muito maior, é muito mais ampla do que aquela, por exemplo, citada pelos astrólogos árabes ou pelos astrólogos medievais, incluindo William Lilly para início de conversa. Quem talvez tenha melhor compreendido esta dimensão universal ou celeste, dois desses astrólogos da Idade Média, talvez tenha sido Morand de Villefranche, inclusive pela forma com que ele se refere aos signos do zodíaco. Então, de fato, o signo do zodíaco, e particularmente aonde cai o Sol, a Lua e o ascendente, representam tarefas ou provas às quais você deve se submeter. Estes signos representam trabalhos a serem executados e desenvolvidos. Como se diz nas Forças Armadas, missão dada, missão cumprida. Sol, Lua e Ascendente são missões as quais você precisa se desenvolver. Então, estudar a posição no signo, e não apenas, por exemplo, no signo de Leão, de repente, aos 7 graus de Leão, é uma missão diferente de quem tem aos 17 graus de Leão. Encontros em etapas diferentes, em momentos diferentes, e deve ser levado em consideração com a posição da Lua e a posição do ascendente. Por sinal, o ascendente é de fato o seu grande ponto de partida, e o Sol é o objetivo a você chegar se você efetivamente está preocupado com o desenvolvimento e a expansão da sua consciência, com a redenção e o retorno ou a reconciliação com o Cristo, Cristo cósmico, o nome que você quiser dar, né? É esta entidade que tão gentilmente, de forma tão generosa, se sacrificou numa encarnação curta, breve aqui na Terra, realizando 3 importantes operações teúrgicas, tá, que permitiram essa transição, essa mudança de rumos no desenvolvimento da humanidade, porque em razão de uma intervenção tinha adiantado uns processos e este adiantamento dos processos não foi exatamente aquilo que era proposto ou o ideal para a consciência humana. Veja, eu estou falando da consciência humana e não do corpo. Consciência é diferente do corpo. Eu parto do princípio que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Parte espiritual, representada pelo Sol, alma, representada pela Lua,
e o corpo representado pelo ascendente. Aqui nesse planeta, a gente interage com essas três substâncias, vamos dizer assim, esses três elementos. A vida é uma dádiva, sem sombra de dúvida. A consciência é uma dádiva, sem sombra de dúvida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, aquele atributo divino, essa imagem e semelhança, é de fato a consciência. Então, o papel dos astros é muito mais diretivo, é nele que nós encontramos a ação no âmbito de um mapa astrológico. Os demais astros cumprem papéis auxiliares, mas o zodíaco, que posteriormente, a partir do que se segue o período de Ptolomeu, ou seja, há cerca de 2000 anos atrás, ele passou a cumprir o papel de régua. Até o ingresso no período grego, quando a astrologia veio da Babilônia, da Suméria e foi para a Grécia, a visão do zodíaco era tridimensional. Eram setores energéticos, tanto que se prestava culto ao Criador. Hoje, ninguém mais vai sequer à missa. Quando você for olhar para o seu mapa astrológico ou para qualquer outro mapa e estiver olhando para os astros e estiver olhando para o zodíaco, eu espero que você tenha nesse momento uma compreensão ampliada. Eu sou o Henrique, professor de astrologia raiz, e justamente por ter as configurações planetárias próprias do meu mapa, eu sempre questionei dogmas, sempre questionei porquês sem fonte, informação sem fonte e informação sem lógica. Eu tenho Júpiter retrógrado em Aquário na nona casa. E felizmente, uma boa memória, graças a dois ótimos astros em Câncer. Qualquer outra informação, fique à vontade para entrar em contato comigo, inclusive para discordar. Eu disse no começo dessa apresentação, não há a menor necessidade de você concordar com meus pontos de vista. Mas, se eu conseguir fazer com que você questione certos parâmetros, inclusive os que eu apresentei, se eu fizer você pensar que talvez eu possa ter uns 10% de razão, se eu conseguir fazer com que você reveja a astrologia sob uma perspectiva muito mais ampla, eu acredito ter alcançado os objetivos. Abraços, paz, esse clipe não terá propaganda.